Bom dia a todos. Damos início à nossa audiência pública sobre a implantação do CONE, Condomínio Multimodal de Negócios. Convido para compor a mesa o presidente da Câmara de Vereadores de Simões Filho, vereador Joel Luiz Andrade. Convido o excelentíssimo prefeito, Dr. José Eduardo Mendonça de Alencar. Convido o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aterbal Menezes. Convido o vice-presidente do CONE Aratu, Ângelo Belezes. E o diretor na Bahia do CONE Aratu, o senhor Guilherme Valença. Registro a presença dos vereadores Everton Paim, João Contador, Nivaldo Silva Dória Neguinho, Miriam Prazeres, representando a vereadora Cleide, senhora Dilma Gomes, vereador Dene Canaã, vice-presidente Hélio Santos e o vereador Jailson Jajá. Registro a presença do secretário de Infraestrutura, Mozart Cabral, o presidente da CIA Tax, Marcos Bahia, representantes da Terra Mirim, a senhora Alba e a senhora Calinda, representante da Cotácio, o senhor Djalma, gerente de operações Expresso Metropolitano, o senhor Luiz Carvalho, o gestor da GERTAX, o senhor Alessandro, Dr. Flex Soluções Tecnológicas, o senhor Paulo, coordenador de Indústria e Comércio, o senhor Domingos, diretor de Planejamento da UGECO, o senhor André Oliveira, Conselho de Segurança do CIA, Centro do Estado da Aratu, doutor Edineu, repórter do Bahia Alerta, nosso amigo Everaldo Dantas, repórter do Página Simões Filho, o senhor Mário Nobre, presidente da ATASF, o senhor José Nilton, secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Simões Filho, o senhor Israel Rebouças, secretário de Transporte da Prefeitura, o senhor Denison Santana, o Major Átila da Polícia Militar, representante da secretária André Almeida, a senhora Rita Santiago, em presença da secretária de Educação, senhora Verônica Anatólia. Nesse momento, passo a palavra para as saudações do presidente da Câmara, Joel Cerqueira. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de saudar todos os vereadores aqui presentes: Hélio Santos, Everton Paim, Nivaldo Silva Dória, João Augusto Ribeiro Leal, Miriam Prazeres, Jair Soares Bispo, Dene Canaã. Saudar ao doutor Ângelo aqui presente, saudar ao doutor Guilherme, representando também a CONE Aratu, ao secretário Aterbal Menezes, ao qual saúdo a todos os outros secretários, saudar ao comandante da 22ª CPM, Major Átila, saudar a todos aqui presentes e saudar em especial ao prefeito Eduardo Alencar, por estar aqui hoje de frente para a sociedade simões-filhense, para os vereadores, vendo a proximidade da realização de um sonho. Esse é o maior presente para a cidade de Simões Filho. Em 2011, nós aprovamos a Lei 863/2011, e falo dessa lei porque ela passou por esta casa. Os vereadores foram de extrema importância naquele momento em que alguns não acreditaram, prefeito. Alguns não acreditaram e torceram contra o avanço de nossa cidade. Mas nós, vereadores, tivemos coragem, aprovamos uma lei onde foi criada a Zona Especial de Consolidação Estratégica, que é hoje a área onde será implantado o Condomínio de Negócios Aratu. E somente assim
foi permitido que houvesse um investimento dessa magnitude em nossa cidade. Faço questão de ressalvar a aprovação desta lei para deixar claro a responsabilidade que nós vereadores temos para com o povo de Simões Filho. Porque se nós naquele momento tivéssemos, por motivação política, indo de encontro, prefeito, a sua vontade de atrair investimento para a nossa cidade, nós é que iríamos sofrer hoje. Então as nossas decisões têm sim peso no futuro da cidade de Simões Filho. Por isso, eu quero agradecer a todos os vereadores que se fazem presentes e que acreditam na cidade de Simões Filho. Então, hoje nós estamos aqui numa das etapas que já é praticamente o início das obras. Por isso, essa audiência pública, eu estive almoçando com o doutor Guilherme e ele falava dessa necessidade de apresentar para a sociedade simoncinense os impactos que serão causados no investimento dessa magnitude. E o prefeito, preocupado com esses impactos, são impactos positivos, volto a relatar, que nós teremos um aumento na mobilidade urbana, na questão dos hotéis, restaurantes, o investimento na área imobiliária solicitou de pronto essa audiência pública e eu fiquei feliz por ser no dia de hoje. É o meu aniversário e eu estou podendo comemorar, trabalhando, fazendo aquilo que Deus me permitiu fazer, que é buscar o melhor pela cidade de Simões Filho. Por isso, obrigado a todos. Esperamos aqui ver o início dessas obras, a apresentação para os moradores de Simões Filho e ganham aqui também hoje esse presente. Obrigado, prefeito. Obrigado aos vereadores. E obrigado a todos. Para a saudação ao público, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aderbal Menezes. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria saudar a mesa, a pessoa do presidente da Câmara, Joel Cerqueira, meu amigo, a quem eu dou os parabéns pelo dia de hoje. Ao prefeito Eduardo Alencar, que sempre acreditou no nosso potencial, sempre acreditou no município. E eu queria dizer, Eduardo, que é uma felicidade muito grande fazer parte da sua equipe e a cada dia eu aprendo mais com você, responsabilidade, aprendo mais força, aprendo mais a conduzir as coisas de forma racional e nunca emocional. Acho que isso é o grande legado que você tem deixado para o nosso município. Queria aqui parabenizar também e saudar o meu amigo Pierre, porque a gente está ao longo desses 2 anos, praticamente a gente já tem uma amizade já muito forte. Eu queria também saudar aqui meu amigo Ângelo, que nos recebeu várias vezes lá em Recife, de braços abertos, as portas abertas, da Moura do B, da Cone. Queria saudar todos os vereadores, em nome do meu amigo Everton, eu queria saudar a todos e dizer para vocês, meus colegas secretários, autoridades, empresários aqui presentes, o que vocês vão ver aí é o retrato de um esforço muito grande, que foi, na realidade, esforçado pela Prefeitura de Simões Filho, na pessoa do prefeito Eduardo Alencar, e também pelos empreendedores. E o que vocês vão ver é apenas o início de um processo que vai desencadear um desenvolvimento mensurável para toda a região de Simões Filho. Eu não vou me antecipar, eu vou deixar aberto para que o Ângelo, junto com o Guilherme, faça as apresentações e a gente tire as dúvidas no final. Eu queria agradecer a todos por estar aqui nessa manhã, e dizer que sou muito grato a Deus por tudo que tem acontecido, não só na cidade de Simões Filho, mas todo o estado da Bahia. Muito obrigado. Registramos a presença do nosso amigo André Rivas, na secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, senhora Lúcia Abreu, o nosso amigo diretor da 25ª Seretran, Sandro Moreira, repórter da Baiana FM, Romário. Inclusive, deixamos claro que essa audiência está sendo transmitida pelo 87.9. Mandamos um abraço
a Simões Filho FM. E nesse momento ouviremos o nosso prefeito, Dr. José Eduardo Mendonça de Alencar. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o presidente da Câmara, que é o seu aniversário hoje. Já desejo a vocês felicidades, que você continue trabalhando, desenvolvendo seu papel como ser humano, como homem, como legislativo, que é querendo bem sempre de Simões Filho, no qual saem todos os vereadores em seu nome. Agradeço a presença de todos os vereadores. Queria saudar do Anjo, representante da CONE, do Guilherme, até qual Menezes, eu saúdo a todos os secretários, meus queridos amigos e empresários que vieram aqui nessa audiência pública de hoje. Estava passando aqui minha cabeça, o filme, de quando começou esse projeto que foi procurado por vocês. A minha intenção era levar essa empresa para Goscomon, na área que foi desapropriada pela prefeitura para ser instalada, mas é uma área pequena e não tinha condições de ser implantada naquele local. E aí, sobrevoando a cidade de Simões Filho, enxergamos esse local que hoje é uma realidade, onde a empresa CONE tem todo o empenho, junto com a prefeitura, para que esse empreendimento venha aqui para a nossa cidade. E eu gostaria de deixar aqui bem claro, meus queridos vereadores presentes, e o presidente da Câmara, se não fosse o apoio da Câmara de Vereadores naquele momento, esse empreendimento hoje não estaria sendo uma realidade no nosso município, porque vocês mantêm para aqui uma mensagem, uma lei, onde tinha isenção de alguns dos impostos municipais, e isso viabilizou e agilizou e deu condições para que o CONE estivesse hoje aqui próximo ao início das obras e demonstrando para nosso empresariado, nossos amigos aqui de Simões Filho, o que vocês pretendem fazer de investimento na nossa cidade, onde nós estamos aqui com os secretários, e é importante vocês estarem presentes, no sistema de transporte, sistema de saúde, educação, onde a cidade vai depender muito de investimento nessa área para receber esse empreendimento que vai ser tão importante para Simões Filho e para a Bahia, porque talvez aqui em Simões Filho vai ser referência para todo o estado da Bahia no posto do empreendimento que o CONE vai fazer aqui em nosso município. Então, a todos vocês que estão aqui hoje, tenho certeza que Simões Filho vai cumprir seu compromisso, vai cumprir suas metas em todos os setores, para que vocês tenham aqui em nossa cidade o conforto de implantar um empreendimento para o bem do povo de Simões Filho e dos empresários consigam atingir seu objetivo, que é que cresça cada dia mais. A nossa dificuldade aqui hoje é o emprego, não só Simões Filho, é todo o Brasil, mas tenho certeza que com o investimento que vocês vão fazer aqui, nós vamos transformar definitivamente a situação do nosso município. Então, a todos vocês, vereadores, empresários, secretários, amigos que vieram aqui hoje, agradeço a presença de todos vocês. Vamos agora com a parte mais importante, que é a exposição do investimento que vem para Simões Filho. Muito obrigado a todos. Registro a presença do vereador Luciano, do vereador Arnoldo. Deixamos claro que também estará disponível no site da Câmara, a partir de segunda-feira, as imagens desse evento. Registramos a presença da senhora Lídia Nova, presidente do Sindicato dos Professores de Simões Filho. Ouviremos agora o vice-presidente do CONE, o senhor Ângelo Belegas. Bom dia a todos, prefeito Eduardo, prazer estar aqui num mês que para mim é muito importante, porque nós vamos começar as obras depois de 2 anos de muito trabalho.
Então, esse mês de outubro vai ficar marcado. No dia do seu aniversário, estamos aqui. Joel, presidente da Câmara, cumprimento. Aderval, nosso companheiro aí de luta da gente conseguir fazer esse empreendimento. E o Guilherme, que é o nosso expoente máximo aqui da Cone, aqui na Bahia. Ele tem se esforçado, se desdobrado para que tudo dê certo. Então, o meu objetivo aqui é dar um ponto de situação para os senhores, de como está o nosso empreendimento. E eu quero fazer isso através da projeção de um filme. É um vídeo sobre o empreendimento. Eu já mostrei esse vídeo há um ano e meio atrás, foi em maio de 2012. Mas eu acho que nem todo mundo viu, então a gente não vai perder tempo de vê-lo de novo. E logo depois eu quero dizer como é que está o empreendimento, principalmente qual é a previsão de começo e quais são as etapas que nós vamos estar evoluindo aí ao longo dos próximos anos. Deixa eu colocar o vídeo aqui. O Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial e uma das nações com maior potencial de crescimento. Atualmente, vem se consolidando como um dos maiores polos de investimentos mundiais. No âmbito nacional, é no Nordeste que o Brasil cresce mais. Nunca investiram tanto na região. É por isso que o PIB nordestino vem crescendo acima da média nacional. Neste cenário, a Bahia merece destaque. O estado possui o maior produto interno bruto da região Nordeste. Além disso, o potencial de crescimento é proporcional ao seu vasto território, equivalente à soma das áreas de Portugal, Inglaterra e Itália. A posição geográfica é privilegiada. Conta com o complexo da Bahia de Todos os Santos, considerado uma das melhores áreas de atração para navios do Hemisfério Sul, e tem a maior costa estadual do Brasil, além da proximidade com as regiões Sul e Sudeste. Na Bahia, o aumento da capacidade produtiva vem com um investimento de 8,5 bilhões de reais, crescimento que se reflete na qualidade de vida e renda da população, no otimismo do trabalhador, na motivação dos empresários, nas operações logísticas e na consolidada cadeia automotiva. De olho no futuro ainda mais promissor, a Bahia se prepara para receber importantes investimentos decorrentes da descoberta de petróleo na camada de pré-sal. Esses investimentos demandam soluções de infraestrutura para suportar o exponencial crescimento da região. É neste cenário de alto desenvolvimento que surge o Cone Aratu, uma plataforma de multi-empreendimentos, de logística industrial, com soluções multimodais, infraestrutura eficiente e estrategicamente posicionada em áreas contíguas ao complexo de Aratu. A plataforma vai explorar o significativo potencial existente, fundamentado em 5 pilares: localização estratégica, integração total ao plano logístico da Bahia, solução integrada, conceito inovador, modelo comprovado, localização estratégica. O Cone Aratu possui aproximadamente 4 milhões de metros quadrados, localizados em Simões Filho, a 32 quilômetros da capital, Salvador, para atender a forte demanda de empresas e serviços. Integração total ao plano logístico da Bahia. As regiões portuárias são divididas em 3 níveis. O primeiro nível, o porto em si, com serviços de carga, descarga e estocagem. O segundo nível, com áreas industriais contíguas ao porto, que necessitam da proximidade do gás. O terceiro nível, as empresas de pequeno e médio porte provedoras de serviços que se integram ao porto e às suas indústrias. Os 2 maiores portos da Europa têm cerca de 60% do seu PIB emergindo do terceiro nível. Apenas 30% emergem do segundo e 10% do primeiro nível.
No Porto de Vitória, Tubarão, apenas as indústrias do primeiro e segundo nível se instalaram de forma significativa, deixando toda a geração de riqueza do terceiro nível para as grandes metrópoles fora do estado. Já no Porto de Rotterdam, na Holanda, as indústrias do terceiro nível tendem a se beneficiar do efeito cluster e são bastante numerosas. O Porto de Itaqui, no Maranhão, atraiu indústrias do primeiro e segundo nível, porém, o terceiro nível de executivos e empresas está instalado, em sua maioria, em São Paulo. Essa realidade é completamente diferente do Porto de Antuérpia, na Bélgica, que possui um terceiro nível típico de hubports. O terceiro nível é de longe o que possui maior geração de emprego e renda para a estrutura portuária, e sua consolidação é a âncora final de um complexo portuário e passa a ser uma localização-chave para as indústrias que demandam condições super competitivas. O que a Bahia pretende para o futuro? A plataforma do condomínio de negócios do COI é o elemento viabilizador do terceiro nível, tornando-se uma conexão entre as áreas de Salvador, Aratu, Camaçari, Feira de Santana e de cargas para todo o Brasil, fortalecendo o plano logístico do Estado e contribuindo para a retenção dos investimentos na Bahia e no Nordeste. Solução integrada. Em Aratu, o COI é uma retroárea integrada por uma solução que une os 3 níveis portuários, gerando valor para a área metropolitana de Salvador e para toda a cadeia logística da Bahia. Esse empreendimento é uma plataforma logística multimodal com áreas industriais e centros de distribuição para empresas do terceiro nível que venham a se instalar no complexo. A localização é a grande vantagem competitiva. A distância rodoviária é de apenas 32 km para Salvador, sendo 25 km pela linha férrea e apenas 22 até o aeroporto. O COI, com as plataformas integradas, oferece soluções para o deslocamento logístico, proporcionando menos tempo e mais economia, uma contribuição decisiva para desafogar o tráfego na região metropolitana de Salvador e otimizar as cadeias produtivas e de distribuição. São 800 mil metros quadrados destinados a armazéns, pátio para container vazio e cheio e estocagem de mercadoria, além da conexão ferroviária, redex, truck center e armazéns frigoríficos. O COI também oferece o espaço multicenter, com completa infraestrutura, hotéis executivos e edifícios empresariais. O COI Aratu fortalece o complexo criado no final da década de 60 e contribui de forma relevante para o desenvolvimento da região, com total respeito à legislação ambiental e responsabilidade social. Conceito inovador. O COI Aratu vai além. Proporciona às empresas e indústrias um conceito inovador de serviços, o COI Concierge, o mais completo conjunto de soluções integradas, com serviço de ponta e de referência mundial. Uma solução pronta que garante as informações e recursos necessários à instalação das empresas, com licenciamentos, construções, utilidades, obtenção de incentivos e financiamentos. Modelo comprovado. A plataforma de negócios do COI chega à Bahia com uma fórmula comprovada de sucesso e forte suporte federal e estadual em funcionamento no complexo de Suape, em Pernambuco. Um empreendimento desenvolvido com as melhores práticas das plataformas multimodais do mundo, como a Centerpoint, em Chicago, Estados Unidos, e a Sala, na Espanha, Europa. Um conceito de ecourbanismo pensado exclusivamente para proporcionar eficiência, mobilidade e prestação de serviços logísticos diferenciados. O desenvolvimento do COI ainda conta com o apoio da Moura do B, responsável pelo plano estratégico do empreendimento, de auxílio da ANES e arquitetos associados, pelo desenvolvimento do Masterplan e Urbanismo, da Colliers International, multimodal especializada em pesquisa de mercado de produtos logísticos e industriais, da Ernest Young, líder global em modelagem econômico-financeira, da Bose Company, pelo modelo de negócios e análise logística, da Prefeitura Municipal de Simões Filho e do Governo do Estado da Bahia. Por tudo isso, o COI vai garantir diversos benefícios para o Nordeste, a Bahia e seus municípios. Mais de 120 milhões de reais em Previdência e FGTS, 1,3 bilhão de reais em investimentos na região,
mais de 160 milhões de reais decorrentes do efeito renda. E os números se refletem na vida das pessoas, principalmente na vida dos moradores das regiões mais próximas. Mais de 4 mil empregos diretos e mais de 16 mil empregos indiretos na ocupação de aproximadamente 800 mil metros quadrados de galpões. Este é o Coniato, um complexo com excelente infraestrutura e localização, capaz de mudar a geografia logística e econômica do Nordeste. Bom, gente, como eu falei, esse filme foi feito há quase 2 anos atrás e ele já está desatualizado. Está desatualizado principalmente em relação às fotografias e ao master plan, né? O master plan hoje ele tem cerca de 1 milhão de metros quadrados de galpão, não mais 800 mil, e nós conseguimos otimizar a utilização lá do terreno. Então vai chegar a quase 1 milhão de metros quadrados. E também as fotografias do Cone Swap estão desatualizadas. Hoje nós temos em Swap 330 mil metros quadrados de galpão já alugado, áreas para containers, Truck Center funcionando. Então, o que nós vimos aqui como modelos feitos em 3 dimensões, em figuras, em Swap vocês podem visitar e vocês vão ver a realidade que vai se transformar aqui num curto espaço de tempo. Então, aonde estamos? Eu vou falar inicialmente, está todo mundo enxergando aqui, do empreendimento em si, né, multimodal e plug and play, nas legalizações, mostrar para vocês que nós estamos com todas as legalizações já executadas, as consultorias que foram utilizadas, o projeto, falar da legislação, falar do meio ambiente, falar dos acessos às utilidades, certo? Financiamento, importantíssimo, porque sem dinheiro a gente não faz nada, e os próximos passos que nós vamos dar. Bom, então, a Conepar é uma subsidiária da Moura do B. A Moura do B é uma das maiores incorporadoras. É o primeiro 3D que nós fizemos, que é o empreendimento multimodal. Para quem vem de Salvador e vai para Feira de Santana pela BR-324, aonde tem o pedágio, logo ao lado do pedágio, do lado esquerdo, para quem está indo para Feira de Santana, é o nosso empreendimento multimodal. Aí nós vamos concentrar operadores logísticos, truck center, containers, nós vamos ter granéis líquidos, granéis sólidos nesse pátio. Pode passar? Plug and play. O que é o plug and play? São galpões prontos para uso. Nós fizemos uma pesquisa aqui na Bahia e os galpões existentes são galpões muito antigos, que não são modernos, que não têm um pé direito adequado, que não têm um piso adequado. Então nós percebemos uma demanda muito forte para galpões melhores, que dão condições para os operadores logísticos terem mais produtividade. Então, o plug and play são áreas prontas. A gente constrói o galpão antes de ter o cliente. Aí quando o cliente vê que o galpão está quase pronto, normalmente a gente consegue alugar esse galpão antes de ele estar pronto. Lá em Suave é assim, temos 330 mil metros quadrados de galpões já alugados a diversas empresas. Pode passar. Depois, a escrituração do terreno. O terreno é próprio, é nosso, está escriturado, todas as questões cartorárias resolvidas. Temos também uma vaga de construção. Lá no fim eu vou dizer que nós vamos começar a construção logo.
Esse estudo foi feito com a Busale, uma empresa internacional muito renomada, que deu para a gente uma garantia de que há demanda aqui na Bahia, que há demanda nessa região, para a gente conseguir atrair clientes. E também a Colliers International fez uma pesquisa do que tem de galpões existentes, do que tem de espaços existentes, e também nos deu uma grande garantia de que muitas empresas mal instaladas vão migrar para o Cone, vão sair de outros lugares, vão vir para cá para Simões Filho, e também nós vamos atrair novos entrantes aqui para a Bahia. Pode passar. O nosso master plan está pronto. Aí vocês veem um desenho dos galpões, tá certo? Dos pátios, e como eu disse, esse master plan tem 930 mil metros quadrados de galpão, de área locável. Pode passar? Nós fizemos o estudo topográfico completo da área. Essa área tem que ter uma terraplenagem importante, e a gente tem dentro da própria área a possibilidade de utilizar o corte para fazer o aterro. Pode passar? Nós contratamos uma empresa chamada ATP para fazer todo o projeto de infraestrutura, e o projeto de terraplenagem já está pronto. Pode passar? Também contratamos uma empresa americana que tem uma expertise muito grande, uma experiência muito grande nessa questão de projeto e execução de galpões para logística. E eles estão conosco junto com essa outra empresa chamada Cornerstone. Pode passar? Na legislação, nós já falamos aqui, nós temos a ZES, que é a Zona Especial de Consolidação Estratégica, que muda a zona rural para urbana. Pode passar? Temos também os incentivos fiscais que eu já disse aqui, que é uma outra lei aprovada aqui na Câmara Municipal de Simões Filho. Pode passar? E temos a LU. A LU é uma licença unificada ambiental. Então a LU ela consolida a licença de operação, a licença prévia, todas elas estão consolidadas na LU. Então nós conseguimos junto com o INEMA, e isso demorou quase um ano para a gente conseguir. Então a gente teve que demonstrar todo o projeto, teve a avaliação de toda a área, das espécies e tudo mais, e a gente hoje tem a licença unificada, que é uma coisa importantíssima, sem a qual a gente não pode começar nada. Também nós tivemos aí com a Secretaria da Indústria e Comércio do Governo do Estado, com a Secretaria da Infraestrutura, e estamos aí em discussão. A gente tem uma linha de transmissão que passa por dentro da nossa área, nós precisamos transferir essa linha de transmissão em algum trecho dela, temos que dar uma deslocada nela. Nós estamos falando sobre os acessos com a Via Bahia, estamos falando sobre a questão do abastecimento de água, energia elétrica e transporte coletivo. Então, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa do governo estadual e precisamos do governo municipal para conseguir consolidar toda essa nossa necessidade. Acesso à água, esse aí foi em Embasa, estamos aí. A viabilização dos acessos com a Via Bahia, tem 2 viadutos que são próximos ao nosso terreno. Esses viadutos, um deles tem que ser requalificado com as suas alças, e a Via Bahia está em negociação conosco para fazer. Isso vai ajudar todo mundo, vai ajudar também os cidadãos de Simões Filho, porque vai ser um acesso muito melhor. Também temos a realocação das linhas, que eu já falei, e aqui é um quadro de áreas a serem construídas. O total da área P mais a área A, aqui está errado, está escrito B mais A, são 938 mil metros quadrados de área locável. Financiamento. Importantíssimo, nós temos hoje aprovado e assinado com o Banco do Brasil um financiamento de 270 milhões de reais, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste da SUDENE, e esse financiamento já está em força. Ou seja, a gente tem que gastar esse dinheiro
E isso é a melhor coisa que tem, né? A gente tem que gastar esse dinheiro fazendo empreendimento que já foi aprovado nessas instituições financeiras. Então, também eu quero dizer a vocês que isso foi uma grande luta. Estamos em outubro, a carta consulta entrou na Sudene no dia 29 de dezembro de 2012, 29 de dezembro, estamos lá na Sudene, carta consulta, e agora em setembro a gente assinou o contrato de financiamento com o Banco do Brasil. Isso foi uma grande vitória para a gente também. Os próximos passos. Vamos começar a mobilização das máquinas agora em outubro e vamos começar a terraplanagem em novembro. Então a gente deve, inclusive, provavelmente fazer um evento aí de início das obras, tá certo? Vamos colocar outdoor, vamos fazer uma sinalização da área, para que todos vejam que realmente nós começamos. Nós temos que aprovar os acessos com a Via Bahia. A gente tem que viabilizar todas as utilidades, água, energia, saneamento. Temos que relocar essas linhas de transmissão, requalificação do viaduto das suas alças e prospecção de clientes. É muito importante dizer para vocês que o Cone Aratu é um empreendimento da Moura do P, mas o que vai aparecer são os clientes que lá vão se instalar. Então, como exemplo, em Suape a gente está com o FedEx, que é a Rapidão Cometa, ocupando uma grande área, Agemar, Salvador Logística, estamos com Gerdau, ArcelorMittal, estamos com Netafim, que é uma empresa de irrigação israelense, estamos agora prospectando uma empresa que ela faz revestimentos em tubulações, americana. Então, esses nomes são os nomes que vão aparecer, né? Grupo Pão de Açúcar, Walmart, empresas muito grandes. Então, aqui em Simões Filho, nós vamos ver, se Deus quiser, clientes desse naipe se instalando aqui, e muitos dos que estão lá em Suape também estamos pedindo se nós temos alguma área na Bahia. Então, nós já estamos em negociação para trazê-los também para Simões Filho. E a gente quer muito ajudar a cadeia de Camaçari. Então, as empresas de Camaçari precisam de outras áreas e nós estamos aqui perto. Então, quer dizer, os próximos passos importantes é desenvolver clientes. E aí eu conto com vocês também. Eu acho que cada um de vocês aqui pode ser um corretor, tá certo? Da Cone. Trazer empresas para a Cone vai fazer bem para todo mundo. Muito obrigado. Eu gostaria de franquear a palavra aos vereadores, depois ao público também, para que pudesse esclarecer algumas dúvidas. Eu quero agradecer também aqui a presença de alguns comerciantes aqui, realmente terão que investir mais ainda em seus comércios. Se você irá servir de apoio, o centro servirá de apoio aos alunos do CEP que estão aqui presentes também, estão ali já se formando, né? É o mercado de trabalho que se abre também para vocês. E gostaria de franquear a palavra aos vereadores. Presidente, por favor. Vereador Jair, sua vez solicitado. Rapidamente, eu gostaria de agradecer a presença e registrar a presença do secretário de Agricultura e Pesca, o senhor Evandro Araújo, e o secretário de Cultura, o senhor Jorge Salles. Quero informar que a vereadora Cátia não pôde estar presente, porque ela está com o pai adoentado, e o secretário de Habitação, doutor Vigílio, não está presente porque está em viagem a Brasília. Muito obrigado. Vereador Jair. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa do presidente, todos os vereadores, o prefeito da Alencar, o secretário presente, e saudar todos presentes. A minha alegria de ver esse Cone Aratu, uma luta aqui, travamos aqui na gestão passada.
esse projeto dessa casa. E aqui junto, eu era da Comissão de Justiça, fizemos aqui um trabalho importante, né, para que foi aprovado essa lei, o prefeito mandou essa casa, e vinha todos os dias sonhando com esse empreendimento. Mas quero aqui também pedir, para saber se nós possamos, juntos, quando esse empreendimento estiver implantado ali, fazer cursos ao povo se consiga, se enquadrar, fazer uma parceria para que as pessoas tenham a capacidade de inserir nesse projeto do Comendador. Com as empresas que vêm se instalar ali, eu estou aqui nessa casa como advogado, até com o projeto, buscando se pode fazer um projeto de lei, para que tenha a parceria as empresas e o município, para que as pessoas vão se aperfeiçoar e buscar, né, integrar nesse governador, mão de obra do município, porque minha preocupação está pronto o empreendimento, vai começar, as pessoas vão qualificar nosso município para esse segmento que é o governador. Então eu busco hoje, junto ao jurídico dessa casa, um projeto de lei, mas de antemão eu quero saber da diretoria se a gente pode fazer uma parceria buscando um local para essas pessoas qualificar essa área do governador da logística. Com certeza. Como o Negatu é um empreendimento que é multimodal em relação às empresas que vão se instalar, eu acho que a primeira coisa que nós vamos precisar é construção civil, né? Essa mão de obra para a gente conseguir construir o complexo. Aí, dependendo de cada empresa que se instalar, tem uma especialização diferente. Mas uma especialização que é certeza que a gente pode já fazer alguma coisa em conjunto é a logística. Então, acho que a gente poderia pensar em fazer alguma coisa em conjunto, tá certo? A formação de profissionais na área logística. Tem tudo a ver, está perto do porto, e os operadores logísticos com certeza vão se instalar aqui conosco. Então, eu diria, construção civil é a primeira coisa, logo em seguida, com certeza, é a parte logística. E se, por exemplo, se instalar aqui no Negatu uma empresa que monta chips eletrônicos, tá certo? Aí a empresa é que deveria tentar fazer uma parceria com vocês, tá certo? Para encontrar uma forma de fazer um curso mais específico. Mas estamos aí de braços abertos para estar juntos. Vereador Luciano, bom dia a todos, prefeito, doutor Ângelo, doutor Guilherme. Pela segunda vez nós estamos presenciando esse vídeo. Foi mostrado aí 4 mil empregos diretos, 16 mil empregos indiretos. O que nós solicitamos dos nobres doutores, proprietários dessa empresa, que priorize a mão de obra da nossa cidade, né? Que valorize a mão de obra local, que a nossa parte nós vamos fazer, né? Está aqui buscando o executivo, o legislativo, qualificando o povo da nossa querida cidade. Obrigado. Vereador Miriam. No qual eu desejo feliz aniversário, tudo de bom, que Deus continue te protegendo e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, séria, amigo, parceiro de todas as horas. Eu estou muito feliz porque estou hoje como vereadora e poder participar de um empreendimento dessa magnitude. Mas a preocupação minha e eu creio que de todos os vereadores é em relação à mão de obra, né? A nossa preocupação é a absorção da mão de obra do município. E também quero saber da empresa que nessa fase inicial, essas caçambas, máquinas que vão ser utilizadas, a mão de obra, né, que não é tanto especializada, né, na priori, se não tem, a gente poderia fechar e saber qual a porcentagem que viria para esse pessoal de serviço.
porque nós hoje temos pessoas que têm máquinas aqui, tem empresa, tem caçamba, e toda a área, né, de transporte, né, poderia ficar aqui para Simocílio. Nossa preocupação maior é essa, e saber também qual a porcentagem de vagas para Simocílio. Olha, em relação à construção civil, que nós vamos começar a terraplanagem, nós estamos aí na finalização da contratação da empresa que vai executar a terraplanagem. Essa empresa é que contratará as pessoas. E dentro da nossa, nosso acordo com ela, nós temos que seguir aqui o que foi aprovado aqui na lei do município. Quer dizer, dar prioridade aos cidadãos desse município. Assim que essa empresa, e na semana que vem nós vamos estar divulgando, nós estamos em negociação, é uma empresa da Bahia, ela com certeza vai precisar de equipamentos locais. E esse recado que a senhora está dando, nós vamos levar a eles também. Pode fazer uma leitura do texto da lei, até para deixar claro já o que foi acordado, né, na Lei 867/2011, que dispõe sobre a política municipal de incentivos fiscais e da outras providências. No artigo 7º, parágrafo único, das contrapartidas sociais, ela diz: das empresas que vierem a se instalar na Zona Especial de Consolidação Estratégica, ZES, preencherá o quadro de funcionários da empresa em percentual mínimo de 60% com trabalhadores residentes no município de Simocílio, devendo fazer prova do atendimento a este requisito mediante a apresentação do título de eleitor e do respectivo comprovante de residência, das condições para a manutenção dos incentivos fiscais. Parágrafo único. Comprovar anualmente o cumprimento dos requisitos que possibilitaram o deferimento do incentivo fiscal através da renovação da carta de incentivo. Essa foi o que foi acordado. Nós temos também uma outra lei, que é a Lei 856/2011, que ela fala, ela é anterior, inclusive, a ZES, que determina que no mínimo 10% das vagas das empresas com fins lucrativos que forem beneficiadas por incentivo fiscal ou isenção fiscal otorgadas pelo município de Simocílio devem ser reservadas ao primeiro emprego. Também é outra lei municipal que já assegura. Eu quero dizer também que esse limite de 60% inicialmente chegou nesta casa com 50%. Foi isso, vereador João também, vereador Jair, que eram vereadores aqui também na época, mas através de uma emenda foi ampliado para 60% do número de vagas. Vereador João, contador. Presidente, por favor. Vereador, perdão. Obrigado, presidente. Eu quero registrar a presença do vereador Candirana, do vereador Pedro da Kombi e do vereador Joel do Hospital. Representando o secretário de Meio Ambiente, o senhor Eliakim Otávio, presente o senhor Livan Carneiro, e temos a honra também de receber a presença da nossa deputada estadual, Luísa Maia, a qual eu peço que faça parte da mesa. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado, presidente. Na sequência, o vereador Paim. Everton Paim, por favor. Obrigado. Bom dia a todos, saudar a mesa em nome do meu colega vereador Joel, que está aniversariando hoje, prefeito Eduardo Alencar, saudar o senhor Ângelo. Nós participamos da construção dessa lei
ficamos muito felizes. Travamos uma briga sadia aqui nesta casa. Nós acreditamos e realmente estamos realizando já o início de um sonho. E acreditamos muito na pessoa do prefeito Eduardo Alencar, que acredito que deu assim, que quando foi apresentado a vocês, ele abraçou, porque ele quer ver o crescimento do Simões Filho. E pode ter certeza assim, prefeito, de uma coisa, o Simões Filho vai crescer e os problemas também irão aumentar. Porque as pessoas que irão migrar para o município de Simões Filho serão inúmeras. Porque o número de empregos também, creio, será muito grande para o nosso município. Esperamos que as pessoas que residem aqui realmente sejam abraçadas por essas empresas que virão, como nós estamos sendo abraçados e estamos acreditando muito no Bom de Aratu para o nosso município. Gostaria de dar um bom dia à nossa deputada Luísa Maia, um prazer receber a senhora aqui, e ao povo que está aqui, a nossa secretária de Educação, secretária de Trabalho, todos vocês, um bom dia a todos. E sintam-se também, vocês que não são inúmeras pessoas, sintam-se abraçados. Nós estamos acreditando muito no Bom de Aratu, estejam sendo abraçados por nós, sabemos que iremos melhorar, temos que melhorar ainda mais, ampliar o atendimento no hospital, habitação, transporte, porque são inúmeras pessoas que virão para trabalhar nessas empresas onde o condomínio Aratu está sendo instalado. Então, prefeito, na verdade, eu só tenho que agradecer ao senhor e ao Bom de Aratu, que estão acreditando no nosso potencial de Simões Filho. Nosso potencial de Simões Filho. Creio eu, prefeito, que nesse mandato, que é o 4º mandato, um homem que tem o 4º mandato no nosso município, essa é uma grande marca. Como o CIA, nos anos 70, o polo petroquímico, e o senhor está deixando assim um grande presente para Simões Filho. Creio eu também que devemos muito ao nosso vice-governador Alencar. Não tenho muitas perguntas para fazer. Eu acredito em todas as pessoas que investem em Simões Filho. Estou acreditando muito no Bom de Aratu e agradeço muito ao prefeito, porque sei que tem o dedo dele. Muito obrigado. Ao nosso prefeito Eduardo Alencar, ao nosso presidente da casa, Joel Siqueira, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que tem sido baluarte para essas conquistas, a João Menezes, nosso doutor Ângelo, representando o cantor do Rio, nosso companheiro Guilherme, que incansavelmente tem buscado e incentivado para que esse empreendimento viesse para o nosso município, deputada Luísa Maia, obrigado pela presença, os nossos companheiros, nobres edis, presentes, secretários de governo, e dizer para vocês o seguinte: Simões Filho, hoje, há menos de um mês da sua emancipação, dos seus 52 anos, recebe um grande presente. Esse presente é exatamente a retomada do desenvolvimento industrial, é a retomada que a gente sempre quis e que a gente sempre buscou. Nós iniciamos o desenvolvimento industrial no Norte e Nordeste e na Bahia nos anos 60 com o CIA. E que, de certa forma, eu não sei por quais razões, a gente não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento iniciado em nosso município, onde Camaçari veio após e conseguiu atingir um êxito bem maior. Veio Feira de Santana, e aí vem a questão do Cone, vem a questão do SWAP, do Recife, e daí a gente hoje tem a felicidade de estar retomando esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento a gente tem que agradecer a essa parceria, a esse esforço conjunto que tem sido feito com o governo do Estado,
com o nosso governo municipal, a nossa Câmara Municipal e os empresários, empreendedores que acreditam em nossa cidade. E digo mais, Simões Filho, eu sempre repito, sempre falo que é a bola da vez. É a cidade que hoje está em franco desenvolvimento, é uma cidade que está sendo vista com bons olhos e eu creio que com a parceria que existe hoje, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, com o comprometimento de todos, nós só teremos a ganhar. Então, parabéns à nossa cidade que está ganhando esse grande empreendimento, logicamente, levando em consideração aos esforços do nosso prefeito, do nosso vice-governador, do nosso governador, e temos nossos deputados e também nós aqui vereadores que estamos na base e que de certa forma conhecemos palmo a palmo o nosso município e as nossas necessidades. Eu só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês que acreditam na cidade. E parabéns, Simões Filho, por mais essa conquista. Obrigado. Senhor presidente, que Deus continue, presidente, que dê sabedoria para continuar administrando essa casa e zelando pelo seu mandato de forma exemplar, como é o costume de Vossa Excelência. Mas falar da importância desse empreendimento, um empreendimento que vem com o compromisso de aproveitar o percentual da mão de obra do município de Simões Filho. Isso é muito importante, representante da Cunisul. Em um país onde o índice de desemprego é grande, Simões Filho, Cunharatu, Simões Filho vai ter essa oportunidade de ter um empreendimento compromissado com esse município, como muitos outros que temos aqui. Mas é momento de agradecer por mais um empreendimento, secretário Jair, que vem para gerar renda também para o município de Simões Filho. Parabenizar o prefeito por mais essa luta. 4 mandatos de prefeito, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Quando eu assumi aqui a casa, eu disse que o prefeito faz história desse município, e realmente faz. Empenhado em trazer empreendimentos, empenhado em zelar por esse município, e tem feito isso muito bem. Mas agradecer aqui a Câmara também, que aprovou a lei, que visa, que traz benefício através do empreendimento. Então é momento de agradecer, é momento de parabenizar, prefeito, por mais um empreendimento. É momento de agradecer por mais uma empresa que vai gerar renda e gerar emprego para o município de Simões Filho. Muito obrigado. Ao prefeito do nosso município, ao povo da qual faz parte desse município e aos empreendedores. Eu ouvi muita coisa bonita e gostaria de acrescentar uma outra preocupação, que é a nossa Fundação Carolina, que é uma fundação ecológica ambientalista. Eu gostaria também que vocês pensassem também no meio ambiente do local. Nós nos colocamos disponíveis, inclusive como parceiras de vocês, para que a gente possa também conhecer. Nós temos um viveiro de plantas nativas, temos um trabalho muito sério aqui no município, temos 21 anos trabalhando no município, com o meio ambiente, com a educação, com a ecologia. E nós gostaríamos também de nos colocar como parceiros e vocês também tivessem a preocupação social, a responsabilidade social, porque como fundação, e aqui no nosso município nós temos muitas outras associações também que se ocupam com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, que também esse empreendimento pudessem colaborar conosco, pudéssemos ter também uma parceria, um diálogo mais franco, mais direto com os senhores, claro, com a ajuda dos nossos vereadores, o nosso prefeito que está sempre nos apoiando, o nosso secretário também, a nossa secretária Lúcia também, que é uma pessoa que está sempre nos apoiando, e outros tantos que infelizmente não têm a oportunidade de conhecer ainda. Mas gostaria também de que vocês pudessem ter essa preocupação com o nosso município. Nós nos colocamos como parceiros de verdade para um diálogo sincero,
transparente, mas que possa também trazer benefícios para esse município no campo ecológico e no nosso patrimônio imaterial, que é muito profundo nesse município. Nós temos uma história que precisa ser preservada, nós temos um patrimônio imaterial que não podemos deixar de esquecer. Então, que o progresso venha, que a ordem venha junto também com o patrimônio imaterial, para que a gente não perca a nossa identidade, que é a nossa maior riqueza. Muito obrigada. Presidente José Milton. Bom dia a todos. Meu irmão e querido Joel, feliz aniversário. Meu futuro amigo, aos vereadores, aos secretários, aos companheiros e colegas, secretário Denzo, eu quero dizer aqui o seguinte: gostaria de pedir à direção, aos diretores, que nós temos muitos centros profissionais de táxi. Eu sou presidente dos taxistas e defendo a classe. Nós temos 800 profissionais e nisso, multiplicando por 10, nós temos 2.400 famílias. Hoje nós sofremos muito em estacionar o carro no aeroporto. Eu tenho duas multas no aeroporto por passar 15 minutos. Então eu gostaria de pedir aos senhores que reservassem uma vaguinha lá para a gente, porque são 2.500 pessoas que precisam trabalhar. Muito obrigado. Obrigado pelo futuro. Eu tenho certeza que a amizade é de sempre, mas o futuro a Deus pertence. E amigo. Eu sei, feliz. Obrigado. Paulo Queiroz ali estava querendo falar. Quer responder primeiro? Rapidinho. Quer responder primeiro um pouquinho para. São duas perguntas só para. Em relação ao meio ambiente, nosso empreendimento é sustentável, nosso objetivo é que ele seja sustentável, estamos usando as melhores práticas para isso. Tivemos esse cuidado de obter uma licença unificada, ou seja, tivemos na área todas as diferentes disciplinas analisando o meio ambiente e tenho certeza que nós vamos precisar muito da sua ajuda, porque essa questão de parceria local, para que a gente consiga deixar o nosso empreendimento ainda melhor, nós estamos super abertos para isso e o Guilherme aqui está aqui sempre, posso fazer contato com a senhora e a gente está super aberto. Em relação aos táxis, dentro do empreendimento com certeza vai ter uma localização multicenter onde vai ter paradas para táxi e os táxis vão ser os seus táxis, com certeza, os seus companheiros. Espero tranquilo. Antes de passar a palavra para o vereador Hélio Santos, solicitou os outros vereadores, só ouvir Paulo Queiroz, solicitou ali, fala. Bom dia a todos, bom dia ao público aqui presente, bom dia aos vereadores, ao prefeito Eduardo Alencar, parabéns, Joel, pela passagem do seu aniversário, aos representantes aqui presentes, o secretário, ao nosso excelente e brilhante comandante da Polícia Militar, Átila. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito e aos vereadores. Não podemos simplesmente jogar a parte de qualificação do povo de nossa cidade ao Cunha-Aratu. Eu gostaria de perguntar ao prefeito se há uma parceria entre o SESI, CEPET e até mesmo o SET-SENAT para a qualificação dos jovens de nossa cidade, porque vivemos assim um momento muito difícil, e que isso fosse passado também a descentralização para os bairros mais distantes, como Palmares, Mapere, Cova da Gia. Eu gostaria de saber de que forma isso seria feito. E também no ensejo, eu gostaria de perguntar se vai haver assim, algum tipo de facilitação para o empresário local com a Cunha-Aratu, porque quando a Cunha-Aratu ela começar suas obras, certamente as outras empresas dos outros municípios virão, pressionarão para querer, ter assim as vagas. Eu mesmo sou um pequeno comerciante
da cidade, eu vendo água já há 3 anos. Eu não consegui até hoje um contrato com nenhuma empresa do nosso município. Eu gostaria de saber se isso vai ter uma prioridade para a gente, pequenos empresários da cidade. Obrigado. A lei que foi usada para a Câmara de Vereadores, tinha alguns itens que nós especificamos para priorizar o município de Mogi em termos de mão de obra. Nosso secretário da Reforma já está autorizado a procurar os órgãos competentes, CEFET, SES, SENAI, os órgãos que tenham condições de oferecer curso na área que o vereador vai precisar, para nós fazer uma parceria e convênio para qualificar a mão de obra. Quanto às empresas, todos nós sabemos que o mundo empresarial é a competição, é a disputa do preço, é a disputa do melhor serviço. Eu acho que todos nós temos que trabalhar para nos qualificar e oferecer um serviço de mão de obra de qualidade. Então, acho que todas aquelas empresas que partem para oferecer um bom serviço, tenho certeza e convicção que serão atendidos pelos empreendimentos, não só do Poder, pelas empresas do município de Mogi, que para nós é muito importante. Acho que a nossa intenção, o nosso objetivo, o objetivo da administração é priorizar a maioria, ou se não puder 100%, mas a maioria absoluta da mão de obra do município de Mogi. Esse é o meu objetivo e foi o objetivo da Câmara de Vereadores quando aprovou essa lei em 2011 aqui. Então essa foi a minha intenção e continua sendo a minha intenção de beneficiar e prestigiar a mão de obra e o empresariado do nosso município. Aderbal gostaria também de responder um pouco. Eu queria dizer para você, Paulo, né? Paulo, nós estamos abertos lá na Secretaria para fazer esses contatos com as empresas, posso lhe dar a relação de todas as empresas com telefone, e-mail, para que você faça a parte comercial. O prefeito Eduardo, ele trabalhou bastante ao longo desses 4 anos, junto com a FIEB, né, que é o Sistema S que você falou, SES, SENAI, SES. E nós temos uma notícia muito boa para dar, né? A gente já iniciou a reabertura do Senai Silencio, ele já é realidade, a gente já vai ter. A partir de janeiro já começam todas as inscrições, o Senai vai funcionar com escola técnica aqui em cima das lojas Americanas e também o outro prédio, são os 2 andares daqueles 2 prédios em frente à Igreja Universal, né? São 1.038 alunos por mês que serão capacitados, são 382 alunos por turno, manhã, tarde e noite, né? Então eu acho que isso é um grande avanço. O prefeito, desde 2002, quando a gente assumiu, o prefeito sempre falava isso comigo, agora tem que reabrir esse Senai, tem que reabrir, hoje é uma realidade, isso a nível de escola técnica, né, onde a gente também está procurando uma área para viabilizar um CIMATEC aqui dentro do Silencio. A gente ainda não conseguiu essa área por questão de documentos, né, mas isso a gente vai conseguir com certeza. Né? E tem também uma parceria muito forte com o Sistema FIEB, já com cursos do Pronatec, com a Secretaria de Trabalho e Ação Social. Tá? Então nós temos cursos de tornearia, nós temos soldadores, nutricionista, corte costura, tem vários cursos hoje que já funcionam, tanto aqui na CEDESO, né? na SEDES, como também na Fundação José de Carvalho, ali na PR324. Só na Fundação José de Carvalho nós temos 700 alunos estudando lá pelo Senai, em parceria com a Prefeitura Municipal de Simonzinho. A gente vem trabalhando. É que esse processo, ele é um processo lento. Todo processo de educação, de mudança de cultura, ele é um processo lento. Eu trago quando nós começamos a conversar em 2011,
Né? Em 2013 é que a gente estava falando em iniciar a terraplanagem. Tá? Então eu gostaria de dizer assim para os senhores que estamos à disposição, mas a gente está muito atento a essa demanda. A Secretaria de Trabalho tem feito uma parceria muito boa. Queria destacar aqui a Secretaria de Trabalho, o Cine. Nós estamos fazendo uma força-tarefa. Toda semana, às quinta-feiras, nós estamos reunidos, traçamos diretrizes para gerar novos empregos no município. Né? Isso a gente já vem fazendo há 3 semanas já. Tem dado um resultado muito satisfatório dentro do Cine. E queria também agradecer ao secretário Israel, né, secretário da Fazenda, que foi quem nos ajudou bastante na elaboração dessa lei. Foi um parceiro assim incondicional. Então, assim, Pedro, né? Paulo, nós estamos à disposição da secretaria ali é a casa do empreendedor, não é só para Paulo, não, é para qualquer um. Lá a gente tem todos os serviços para os empreendedores. Queria só fazer uma ressalva aqui, né, que nós escolhemos 4 empresários, né, fizemos um sorteio com 4 empresários para ir a Pernambuco, né, com tudo pago, somente para aprender sobre a questão de licitação. São 2 dias que esses empresários vão ficar lá, né, tomando curso lá pelo Sebrae, com tudo pago, passagem aérea, hospedagem, translado do aeroporto, somente para aprender sobre licitação, para que a gente dê a oportunidade aos pequenos também participarem, não só da licitação do município, mas do Estado e da União. Esse é um trabalho que a SEDEC vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Muito obrigado. Ok. Bom dia a todos. Um empreendimento dessa magnitude deixa a euforia do povo em saber que a partir desse empreendimento Simoncio muda de vez a sua cara. E para ter um empreendimento desse tamanho tem que ter um político que tenha também esse mesmo tamanho. E o senhor está de parabéns, prefeito, por esse empreendimento. Os vereadores têm aqui, na época, aprovou essa lei, e eu me sinto orgulhoso de eu estar fazendo parte desse evento que traz para Simoncio o desenvolvimento total e a preocupação com Iratu, a mobilidade urbana, da preocupação com o meio ambiente, a preocupação com os empregos, deixa a gente tranquilo, porque a preocupação maior hoje é com o povo de Simoncio. Então nós, juntos, vamos fazer Simoncio crescer. Muito obrigado.